Estamos aqui na presença do Sr. Carlos Antônio Alves Pereira, um senhor nascido na Paraíba, mas que reside aqui em Cambará já há 5 anos. E ele é uma pessoa muito benquista, é conhecido como Paraíba dos Teclados, uma sumidade em música, certo? E ele tomou a peito como cidadão que é. Muitas vezes a gente não olha por esse lado, mas o cidadão ele tem que ser um cidadão integral. Neste caso, o Sr. Antônio, ele tomou a peito, é um dos fundadores da cooperativa de reciclagem aqui da cidade, que acaba de ser legalizada no papel. Entre idas e vindas, é obrigatório, é por lei. Uma cidade moderna não se faz em cima do joelho, em cima de leis, em cima de propostas e em cima de fundamentos. E isso tem que ser implantado até, no máximo, 2 meses, para que depois a cidade não entre num sistema de não poder vir mais, inclusive, recursos do governo federal. Essa lei é federal e aqui está o Sr. Antônio, que vai falar sobre a fundação da cooperativa e com muito orgulho ele vai falar sobre os catadores, fizeram um curso, não foi feito de qualquer jeito, não é qualquer pessoa que entrou nisso, mas uma pessoa a quem todos nós, de todas as classes sociais, devemos agradecer. Por quê? Ele vai tornar a cidade mais habitável, o que muitas vezes a gente faz sem condições, sem pensar no que estamos fazendo, e eles vão cuidar dessa parte. Sr. Antônio, o microfone é seu. Muito obrigado. Eu, como o meu colega aqui já falou, eu sou o Paraíba dos Teclados, o Carlos Antônio, e hoje para mim é um dia muito feliz, até porque em uma luta começando em 2011, não só eu, mas como todos os colegas da cooperativa de catadores de reciclagem de Cambará, entramos nessa batalha. E como ele já falou, a gente, para ter uma cooperativa, para ter uma associação, seja qualquer repartição for, ela precisa de um documento. Não se faz assim de uma hora para outra. E nós temos sim, está aqui o estatuto. Ele hoje, eu tenho o prazer e o orgulho de mostrar que ele está documentado. Tá? Para isso aqui ser documento, teria que precisar de um contador, em seguida ir para a cidade de Santo Antônio, depois para a capital federal, a capital do estado do Paraná, para passar pela Junta Comercial do Paraná. E está feito. Então, o estatuto agora é documento. De fato, a cooperativa de recicladores de Cambará, Reciclam, de fato agora é documento. Então, muitas pessoas na cidade estão questionando o meu cargo nessa cooperativa como presidente. Eu gostaria de passar para essas pessoas que não estão bem informadas, que quando foi feitas as reuniões, que vinha um professor do Sebrae, ali no Semeia, na época o Neto era prefeito, a mulher dele esteve presente em quase todas, a Cristina, assistente social da época, também presente. No final do curso que nós estávamos fazendo, precisa-se fazer uma diretoria. E ele perguntou, o diretor perguntou, Maílson, quem quer ser o presidente? Fazer uma chapa aqui para ter uma votação. Como eu acabei de falar para ele que tem uns 5 anos aqui, mas é 6, eu estava recém-chegado na cidade, eu esperei o pessoal da cidade tomar a frente. E o pessoal apontou o Nelson, um rapaz muito trabalhador, um rapaz educado, tá? Que considerei ele igual uma formiga, ele não para, ele trabalha mesmo, é um rapaz honesto. Ele ficou como presidente e precisava de uma pessoa para concorrer com ele, é claro. E eu fui, ele ganhou de mim. Ele ganhou, ele teve uma maioria de votação, ele ganhou, beleza. Tudo democrático. Tudo democrático. Tudo democrático. E o professor perguntou, vamos fazer a votação trancada ou aberta? Eu falei, vamos fazer aberta. Então você vota no Nelson, você, então eu tive a minoria. E daí eu fiquei como presidente do Conselho Fiscal, no papel, que ainda não era documento na época. Passado a época, terminou o mandato do prefeito Neto e entrou o nosso prefeito aqui agora. E um vereador ficou a cargo de fazer isso aqui documento. E aí se rolaram 1 ano e 6 meses. Eu, como presidente do conselho, eu tinha o direito de cobrar. E fui muitas vezes lá com meu amigo Paulo Mira, que ficou ombro a ombro comigo, junto. A gente ia lá cobrar, e cada vez que a gente ia, ele dava um documento, dava uma xerox, e eu cheguei à conclusão de que realmente não estava sendo
verdade o que ele falava. Infelizmente, ele sabe que não era verdade. Essa ideia, desculpa, essa ideia da reciclagem é de interesse da cidade, mas também da Câmara dos Vereadores. Eles são obrigados a mover isso. Afinal de contas, eles representam o povo, e fazer as coisas certas. Então, e não estava fazendo certo. Aí o que eu fiz? Eu fiz um ofício e mandei para a Câmara dos Vereadores pedindo que ele me entregasse o documento original. E ele me entregou o documento original. E, na verdade, não era documento. Ainda não era documento. Procurando um contador, que é por onde tem que começar, quando chegamos lá, que eu mostrei esse estatuto aqui, que é o verdadeiro, o contador falou: Paraíba, se nós fizermos isso aqui e mandar para os lugares que são os trâmites legais, não vai ser aprovado. Não vai ser aprovado. Por quê? Porque o Nelson, ele é empregado e ele tem uma firma, ele é um microempresário. Para ser cooperado não pode ser microempresário, nem ter outro emprego. Não. Aí, como o nosso prazo estava muito perto, eu me precipitei e falei: põe eu como presidente. Ele falou: não pode, você tem que comunicar ele, até porque ele é nosso cliente. E eu fui lá e comuniquei para ele. Ele falou: então é o seguinte, para ele, você fica na presidência e coloca eu em um outro local. Eu fui ler o estatuto, que eu já li várias vezes. Se eu colocasse ele como vice, também não ia ser aprovado. Eu coloquei ele lá como fiscal. No corpo fiscal eu coloquei ele. E aí o NUSI comprou a briga. Por sinal, eu quero registrar aqui que foi gratuito, ele não cobrou nada nosso. Que o outro contador do vereador que estava com o documento falou que era 535 contos. Tem gente que se mete nisso para ganhar alguma coisa. Entendeu? Impressionante. E ele falou: Paraíba, eu vou comprar a briga de vocês. Até porque o Paulo Mira é da família. E eu estou vendo que você está lutando por essa causa. Eu perdi muitos dias de serviço para ir reuniões. Eu estava trabalhando, marcava reuniões, eu ia. E de 2011 até aqui eu estou empenhado nisso aqui. Agora eu quero dizer para os senhores catadores que se orgulhem. Agora vocês têm realmente a cooperativa de reciclagem em Cambará. E agora vocês têm como presidente o Carlos Antônio Paraíba. Quero dizer para vocês que eu vou fazer o possível. É promessa mesmo. É promessa. Porque na minha terra, se a gente fizer a promessa, a gente cumpre. Aonde eu puder fazer o melhor para o Cambará e pelos catadores, eu irei fazer. Ontem, eu saindo do meu curso, passei na Câmara Municipal, onde é uma casa do povo, uma casa de legislação. É lá, tá? Lá são 9 pessoas para olhar pelo destino dessa cidade aqui. Nós temos um executivo que é o prefeito, e tem eles lá que são os legisladores. Desculpa a linguagem que os dentes aqui da dentadura não está muito bom, mas tudo bem. E eu fui chamado lá por um outro vereador, que eu não quero frisar o nome dele aqui, porque eu acho que não merece, não vou dar bola para ele não. Me chamou indiretamente de chula. Ele falou, foi comigo, porque ele sabe que eu venho nessa briga, ele se encontra comigo todo dia. Mas ele nunca chegou em mim para dizer assim: ô seu Paraíba, ô seu velho da boca murcha, como é que está a situação dos recicladores? Para tentar fazer alguma coisa. Me chamou de chula. Agora, excelência, eu como não tenho estudo, da palavra chula, eu teria alguma coisa para falar para o senhor. Eu sou chula realmente. Na letra C, eu coloquei coragem, que eu tenho bastante. Tá, excelência? Na letra H, eu coloquei vidrado, que eu tenho muita também. É bom o senhor saber. Na letra U, útil. Eu sou de grande utilidade nessa cidade. Isso eu já venho provando há muito tempo. Na letra L, eu botei liberal. Eu sou liberal para conversar com o senhor, com o prefeito, seja com quem for. E na letra E, eu sou